Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é quinta-feira, que o bom Deus ilumine e abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso e repleto da presença de Deus. Estamos lendo hoje o Evangelho de João, no capítulo 4, e eu quero ler um trecho que está no versículo 19 em diante. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vocês, porém, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, essa conversa de Jesus com uma mulher diante de um poço em Samaria nos revela muitos aspectos importantes do caráter de Jesus e da natureza da transformação que Deus estava realizando através do ministério de Jesus na forma de se relacionar com a humanidade. Primeiro, que Jesus para num poço exclusivamente para se encontrar com uma mulher. E não é uma mulher qualquer, é uma mulher sofredora, é uma mulher cheia de pecados, é uma mulher que inclusive ela é condenada pela sua sociedade, porque ela já estava no 6º casamento, nem era um casamento. Então o encontro de Jesus com essa mulher nos revela muitas coisas sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, o quanto Deus se importa conosco. Revela o quanto Deus se importa com cada pessoa, tanto homens quanto mulheres, pobres, ricos. Deus tem um plano e um projeto para cada um. Porém, numa certa altura dessa conversa, a mulher traz à tona um questionamento teológico, porque havia naquela época uma divisão entre o povo de Israel. Uma parte que ficou chamada e conhecida como os samaritanos tinha construído um templo e adorava a Deus neste templo na própria Samaria há muitos séculos por causa de uma situação política. E a outra parte, que eram os judeus, adoravam a Deus em Jerusalém, no templo construído por Salomão, desde a época de Salomão. E Deus havia ordenado que sim, que a adoração fosse no templo em Jerusalém. Porém, quando Jesus é questionado pela mulher sobre onde é o lugar certo da adoração, ele surpreende a todos, dizendo que está chegando o tempo, em que nem naquele templo, e nem neste templo, em nenhum dos templos humanos, se encontrará a verdadeira adoração. Mas que a verdadeira adoração a Deus irá acontecer em espírito e em verdade. E aí ele diz que Deus é espírito e que é necessário adorá-lo em espírito. Queridos, a obra de Jesus no seu ministério todo aponta para o Espírito Santo e aponta para a necessidade de comunhão direta do homem com Deus no seu interior. Jesus veio para quebrar as barreiras externas e fazer o homem parar de procurar Deus do lado externo
e encontrar-se com Deus no lado interno. A palavra diz, então, o próprio João Batista, aquele que veio antes de Jesus, dizia que ele batizava com água, mas que depois dele viria aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. A obra de Jesus só é completa no coração de uma pessoa quando esta pessoa recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito Santo. Porque o lugar perfeito da adoração é no templo que é o nosso coração. É o templo de Deus que está dentro de cada um de nós. Paulo chega a dizer nas suas cartas que nós somos o templo do Espírito. Nós somos o templo de Deus. Deus veio para construir um templo. Sim, a igreja, o corpo de Cristo, é um templo coletivo, onde todos nós juntos somos um templo. Mas individualmente, cada homem no seu espírito, no seu interior, é um templo de Deus. Por isso Jesus estava profetizando. Chegaria o tempo em que não se adoraria mais naquele templo e nem no outro. E de fato aconteceu. Os 2 templos foram destruídos nas próximas décadas depois que Jesus falou isso. O grande templo de Jerusalém foi totalmente destruído no ano 70, 30 e poucos anos depois que Jesus falou isso. E o templo de Samaria também foi destruído. Mas o que resta é o templo de Deus no interior de cada homem. E esse templo ninguém pode destruir, porque eu adoro a Deus no meu espírito, no meu interior. Deus habita dentro de mim. E a minha comunhão ali com Deus, ela é direta. Ela não depende mais de ir a um lugar ou de uma certa prática específica. A adoração a Deus acontece o tempo todo no meu interior. Ninguém pode roubar isso de mim. Ninguém pode roubar. Não é algo externo. Agora a presença de Deus se dá no íntimo. Amém? A palavra de hoje nos faz lembrar que precisamos buscar a Deus no secreto, no íntimo, e que o Senhor está disponível e que o Senhor habita em nós. E são esses adoradores que Deus procura, que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade fala sobre sinceridade, um coração sincero. Não é orar para os outros verem, não é orar para ter um status de ser um religioso, mas é orar para que Deus, que te vê no secreto, possa ter a comunhão contigo. Querido Deus e Pai, nesta quinta-feira pedimos que o Teu Espírito habite em nós ricamente. Pedimos que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito no nosso interior. E queremos Te dar a adoração. Queremos render a Ti, Senhor, todo louvor, toda exaltação, porque só o Senhor é digno. Tu és o Criador, Tu és aquele que faz a manutenção da vida, Tu és aquele que sustenta todas as coisas, Tu és o nosso Salvador, aquele que nos ama, e nós também Te amamos e Te adoramos, Senhor. Vem habitar em nós, Espírito Santo. Vem habitar mais ainda em nós, Espírito Santo. Vem edificar dentro de nós um templo de adoração a Deus. Que as nossas vidas, as nossas atitudes, nossos pensamentos, que tudo que há em nós adore ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu vem ao encontro de cada pequenino e pequenina. Enche-nos nesse dia da alegria da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tal compartilhar esse devocional? Que tal enviar para os seus amigos, convidar os seus vizinhos para ouvirem? E amanhã estaremos juntos, mais uma vez. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até amanhã.